onde nossos colegas que nos assistem pela internet. Vamos dar início, então, à nossa abertura da audiência pública de número 5º, né? A 5ª abertura. Nós temos hoje como convidada a nossa candidata a prefeito, Anabel. E, então, vamos dar início à leitura. Em nome do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, saudamos a todos aqui presentes e aos amigos que estão nos prestigiando através da internet, os conselheiros e os militantes do SUS. A comunidade em geral, a equipe de apoio da Câmara de Vereadores e o nosso convidado nesta nossa 5ª audiência pública que será realizada a partir de então. Nessa oportunidade, refletimos sobre a necessidade de lutar pela preservação dos avanços a partir da Constituição de 1988 e pressionar pela criação de meios de financiamento próprios para a saúde. Muitas lutas serão necessárias para impedir retrocessos do SUS e na saúde da população. Como exemplo, citamos a PEC 01 de 2015, PEC 241 de 2016 e a Portaria 1486/2016. Destacamos a necessidade de incentivar a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990. A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que prevê a definição e os mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. Quanto ao Conselho, a lei define que deve ter o caráter permanente e deliberativo que atua na formulação, na estratégia e no controle da execução da política de saúde, na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe de poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Ainda que nos dias de hoje, muitos vereadores e prefeitos se elegem fazendo papel de fura-fila, facilitando para alguns fichas de consultas, autorizações para internação, exames e transporte de doentes, fazendo parecer assim que precisamos de um gestor bonzinho, e não de um gestor sério que faça cumprir a lei. O Conselho vem buscando incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, com o Ministério Público, Judiciário e com o Legislativo, mas com os demais conselhos do município, meios de comunicações aqui também presentes, bem como setores relevantes não representados nos conselhos. Considerando que a saúde é um tema central do debate eleitoral, o Conselho de Saúde deliberou, no dia 17 de agosto de 2016, perpetuar esta ação já promovida em 2012, com a finalidade de viabilizar a apresentação pública das propostas de governo para a saúde, assim como a assinatura de um termo de compromisso com a saúde pública, a qual será registrada em cartório e encaminhada ao Ministério Público. O Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, aqui representado pela Comissão de Organização das Audiências Públicas, através de Esmeraldo Nascimento da Silva, Altair Machado, Carlos André Kowalski, Jane Braz Bianchi Kiebler, Marlene dos Santos Espíndola, Marco Antônio, agradece o apoio da equipe técnica da Câmara de Vereadores, Hélia Eufrásio, Tereza Zambuja e Cristiano Quadros, declarando assim iniciada essa audiência pública, passando a palavra ao coordenador da comissão organizadora. Bom, boa noite a todos e todas, conselheiros, conselheiras, demais pessoas presentes, nossos amigos, conselheiros de todo o Brasil que nos acompanham pela internet, pessoal de Minas Gerais, pessoal de Alagoas, Rio Grande do Norte, sempre com a gente presente. Bom, peço para o mediador ler o regimento. Regulamento das audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016. Gravataí, 17 de agosto de 2016. Capítulo 1. Da realização.
As audiências públicas serão com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí 2016, convocados pelo Conselho Municipal de Gravataí na reunião ordinária de 17 de agosto de 2016, com o seguinte tema: o fortalecimento do SUS, o controle social e eleição municipal, Gravataí 2017-2020, em acordo à resolução do TSE número 23456, de 31 de dezembro de 2015. Artigo 2º. Tem como iniciativa do Conselho Municipal contribuir com a sociedade organizada e a comunidade na discussão pública em defesa da saúde pública, no direito humano à saúde e no comprometimento dos candidatos à Prefeitura com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Artigo 3º. As audiências públicas com os candidatos que estão concorrendo à Prefeitura Municipal de Gravataí em 2016 serão realizadas nos dias 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016 na Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 4º. As audiências públicas serão realizadas nos seguintes horários, das 19 às 20h40. Artigo 5º. As audiências públicas terão 5 eixos temáticos de perguntas para os candidatos e a assinatura do termo de compromisso com a saúde pública aprovada pelo Conselho. Artigo 6º. Dos eixos temáticos de perguntas e termos de compromisso são os 3 níveis de atenção. As questões de saúde estão relacionadas à atenção básica, média e alta complexidade. Qual o vosso entendimento em relação à garantia de acesso dos gravataienses ao atendimento resolutivo e efetivo dessas questões? Segundo, recursos humanos. Considerando que os recursos humanos exercem um caráter importante, representando um elo imprescindível do desenvolvimento e implementação das políticas de saúde, qual a sua proposta para a valorização e qualificação dos trabalhadores em saúde? Qual o modelo de gestão defendido pela candidata? Controle social. Considerando, conforme previsto na legislação do SUS, que reconhece o Conselho Municipal de Saúde sendo um órgão fiscalizador e deliberativo, qual o seu entendimento da participação do Conselho na gestão do SUS no município e como fortalecer e estruturar esse importante órgão representativo da sociedade de Gravataí? Quarto, financiamento. A previsão orçamentária municipal do PPA 2017-2021 para a saúde será prioridade em sua gestão? Como fará para que o orçamento dê conta da demanda da saúde da população? Quinto, a saúde e as outras políticas intersetoriais. Considerando que o conceito de saúde é igual à qualidade de vida, garantia através de políticas públicas no geral como educação, assistência social, meio ambiente, entre outras, como sua gestão tratará as questões voltadas ao saneamento, meio ambiente e demais políticas públicas, sendo que o impacto destas interfere na vida e saúde dos gravataienses? Artigo 7º. Serão garantidos os convites das audiências públicas para os candidatos que estão em disputa da Prefeitura Municipal de Gravataí nas eleições municipais 2016, para entrega e apresentação do plano de governo relacionado, assim como a assinatura do termo de compromisso com a saúde pública no seguinte cronograma. Dia 2 de setembro, Dr. Levi Melo, do PSD, PRTB. 9 de setembro, Walter Amaral, do PT. Dia 12 de setembro, Marco Aurélio Soares Alba, do PMDB. Dia 14 de setembro, Sadal Maquino, do PSTU. Dia 16 de setembro, Anabel Lorenzi, PSDB. PSDB. 21 de setembro, Rafael Link, do PSOL. Dia 23 de setembro, Daniel Bordignon, do PDT. Parágrafo único. A ordem foi estabelecida em sorteio realizado pela mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 8º. O Conselho dará ciência ao Tribunal Eleitoral e à Brigada Militar quanto à realização das audiências públicas com o prazo mínimo de 72 horas de antecedência. Capítulo 2. Da participação dos candidatos. Artigo 9º. Todos os candidatos receberão convites para participar das respectivas audiências públicas por meio de ofício enviado pelo Conselho e contendo o regulamento e o cronograma das audiências, a programação das atividades e o termo de compromisso. Artigo 10. No caso do candidato a prefeito estar impossibilitado de participar das audiências públicas conforme o cronograma, deverá comunicar à comissão organizadora do Conselho para análise. Artigo 11. O Conselho somente reconhecerá candidatos à prefeitura os que, julgado o registro, permanecem aptos ou se indeferido que estejam sob júdice. Artigo 12. Cada candidato poderá contar com no máximo 3 assessores durante suas respectivas audiências públicas. Capítulo 3. Dos demais participantes. Artigo 13. As audiências públicas serão abertas à comunidade, entidades sociais, autoridades públicas e imprensa. Artigo 14.
O número de participantes será como base a capacidade instalada no plenário da Câmara de Vereadores de 300 pessoas. Artigo 15. É assegurada a presença da imprensa local. Capítulo 4. Da organização. Artigo 16. As audiências públicas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Gravataí terão uma comissão organizadora eleita pelo Conselho. Artigo 17. A comissão organizadora contará com um coordenador. Artigo 18. Essa comissão tem o compromisso de assegurar os convites a todos os candidatos e zelar para o cumprimento deste regulamento e a resolução. Artigo 19. A comissão organizadora definirá e elegerá um mediador, um facilitador e um facilitador para conduzir os trabalhos da mesa. Artigo 20. A programação de horários e atividades das audiências públicas nos dias 2, 9, 12, 14, 16, 21 e 23 de setembro de 2016 será definida na seguinte forma: 19 horas, abertura dos trabalhos pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde. 19h05, leitura do regulamento pelo mediador da mesa. 19h10, apresentação pessoal do candidato. 19h16, abertura de perguntas dos eixos temáticos. 19h46, 4 perguntas de 2 minutos e 5 minutos para cada resposta. 20h30, leitura e assinatura do termo de compromisso. 20h40, encerramento. Capítulo 5. Dos trabalhos da mesa. A dinâmica dos trabalhos da mesa será o seguinte: A. O coordenador da mesa solicitará à comissão organizadora a leitura do regulamento. B. O mediador realizará o controle do tempo de fala do candidato. O candidato terá um tempo de 6 minutos de fala para apresentação pessoal, de 6 minutos para a resposta de cada eixo temático. Ao final das respostas temáticas, será aberto para 4 perguntas de 2 minutos cada dos presentes. O candidato terá 4 minutos para responder cada pergunta. O candidato que ultrapassar os 6 minutos de fala será advertido pelo mediador para que conclua sua fala em 30 segundos. E. O candidato deverá responder às perguntas do eixo manifestando-se de forma não ofensiva e respeitosa, evitando ataques pessoais com os demais participantes e procurando manter o assunto em pauta de forma objetiva, breve e clara. O candidato que agir de forma ofensiva e desrespeitosa poderá ser advertido verbalmente pelo mediador para que se atenha ao tema proposto. G. Caso o candidato persista em fazer manifestações ofensivas, poderá ser penalizado, tendo o direito de fala interrompido compulsoriamente pelo mediador. H. O coordenador assegurará que não será permitida a manifestação do plenário. I. Não será permitida a fixação de faixas ou cartazes no plenário ou distribuição de material de campanha durante as audiências. J. Havendo manifestação de participantes no plenário, estes serão convidados a se retirar pela comissão organizadora. Persistindo, será compulsoriamente expulso pelo segurança do estabelecimento. K. Ao final das respostas ao público, o candidato será convidado para assinar o termo de compromisso com a saúde pública 2017-2020. L. Assegura-se ao coordenador o questionamento pela ordem, a critério de qualquer dos presentes não estejam cumprindo o regulamento. M. Será permitido ao coordenador interromper os trabalhos em 5 minutos, caso julgar necessário. Capítulo 6. Das disposições transitórias e finais. Artigo 22. O plenário do Conselho Municipal de Saúde é soberano para aprovar o presente regulamento. Artigo 23. Todas as audiências públicas serão gravadas. Artigo 24. A assinatura do termo de compromisso, anexo 1, será registrada em cartório, encaminhada ao Ministério Público e amplamente divulgada nos veículos de comunicação. Artigo 25. Poderá ser permitido até 10 minutos de atraso no início da abertura dos trabalhos e 10 minutos para o encerramento das atividades. Artigo 26. Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora. Artigo 27. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Comissão organizadora: Altair Machado, Carlos André Kohlhaus, Jaime Braz Bianchim Ziegler, Marlene dos Santos Espíndola, Flávia Schumacher Kohlhaus, Esmeraldo Nascimento da Silva, Marco Antônio Oliveira de Almeida. Gravataí, 17 de agosto de 2016. Conselho Municipal de Saúde. A partir desse momento, a candidata tem 6 minutos das suas considerações iniciais. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Uma alegria imensa estar aqui no Conselho Municipal da Saúde. Quero saudar o Esmeraldo, nosso presidente, e no nome dele, então, em nome dele, saudar os demais componentes deste conselho. Saudar o Altair, que é
o coordenador da comissão que organizou este momento, saudar a iniciativa do Conselho de estar oportunizando que nós estejamos aqui apresentando as nossas propostas, as nossas ideias, a partir do nosso programa de governo. É uma iniciativa importante, necessária para o bom debate e para a democracia aqui no nosso município. Então, parabéns aos que tiveram a iniciativa, então, de realizar esta atividade. Também quero saudar do público a presença do meu vice, vereador Beto Pereira. Muito obrigada por estar me acompanhando nessa jornada. Os demais que me acompanham, nosso coordenador geral, Luiz Stumpf, nossos candidatos a vereador, Jackson Reis, e vereadora Ieda Guedes, e demais militantes que nos acompanham nesta noite. Muito obrigada pela parceria, pelo apoio neste momento importante desse processo eleitoral. Todos os membros do Conselho, enfim, os convidados nessa noite. Eu já fui apresentada, né, mas vou retomar aqui, sou Anabel Orense, sou candidata a prefeita, o meu partido é o PSB, a nossa coligação é Unidos por uma Nova Gravataí, formada pelo PSB, PSDB do meu vice, do vereador Beto Pereira, pelo PEN e pelo PTN. E o que nós vamos apresentar aqui nessa noite é fruto de um processo longo e profundo de debate com a sociedade. Fruto desse processo, temos então aqui o nosso programa de governo, que é esse material que nós registramos no cartório eleitoral, junto à Justiça Eleitoral, que está, inclusive, acessível, né, pela internet, no site da Justiça Eleitoral, mas também nós temos um link onde todos os senhores e as senhoras poderão buscar todas as informações sobre todas as áreas pertinentes à administração pública. Nós, como eu dizia, construímos esse programa de governo baseados num amplo processo de diálogo com a sociedade, diálogo esse feito a partir de vários instrumentos, várias ferramentas. Um deles foi o Melhora Gravataí. A partir desse instrumento, nós, ao longo praticamente de 2 meses, percorremos várias ruas da cidade, pedimos a opinião das pessoas sobre quais seriam as suas principais pautas, reivindicações. Tivemos como retorno mais de 3.000 sugestões da população que serviram de subsídio para esse material, e também fizemos um processo de plenárias setoriais, onde 12 reuniões aconteceram com setores específicos, a partir de um convite aberto à sociedade, à população, para que também nessas atividades as pessoas pudessem trazer as suas reivindicações, as suas pautas, enfim, os seus anseios. Com base principalmente nesses 2 instrumentos, o Melhora Gravataí e o Construindo a Gravataí que Sonhamos, nós, então, formatamos este programa de governo. A base dele foi o nosso programa de governo de 2012, já que eu fui candidata a prefeita naquela oportunidade, e, inclusive, estive aqui apresentando as propostas que nós tínhamos na época. Então, aquele material foi a base, nós agregamos aquele material, todo o diálogo feito agora no período chamado de pré-campanha, onde nós dialogamos intensamente com a comunidade. Fruto desse processo todo, portanto, nós temos este programa de governo, que eu tenho certeza é o mais qualificado que a cidade está recebendo nesse processo eleitoral. Tenho muito orgulho de estar, então, representando esta coligação formada por 4 partidos, um conjunto muito significativo de militantes, homens e mulheres que sonham com uma nova Gravataí onde nós tenhamos diálogo, acima de tudo, onde um dos eixos balizadores da gestão seja o diálogo permanente com a sociedade, todos os setores. Esse é o eixo balizador, não só do programa de governo, mas será também da nossa gestão. Um outro eixo para nós fundamental, que nós estamos trabalhando, foi fruto da discussão e está permeando todo o nosso programa de governo, é a transparência. Este eixo fundamental para qualquer gestão que nós queremos democrática e que possa trazer, de fato, melhorias no nosso município. Então, a questão da transparência na utilização dos recursos públicos é um outro eixo que perpassa
todas as ações que nós construímos e que aparecem aqui. Da mesma forma, entendemos que é necessário, para que um governo venha alcançar os seus objetivos, realizarmos um planejamento estratégico, onde nós tenhamos ações de curto, médio e longo prazo. 30 segundos. 30 segundos. Então, com esse planejamento estratégico, onde o governo vai desenvolver ações a curto prazo, médio e longo prazo, nós acreditamos que será possível, portanto, garantir as ações que a população necessita para aumentarmos a qualidade de vida no nosso município. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, espero que nós tenhamos um bom debate nesta noite. A partir desse momento, a candidata tem 30 minutos para nos falar sobre os 5 eixos, brevemente, como já foi encaminhado. Certo, então, dando continuidade, o primeiro eixo que o Conselho nos propõe diz respeito aos 3 níveis de atenção, né? A atenção básica, média e de alta complexidade. Em relação à atenção, e a pergunta já foi lida aqui, mas eu vou retomar para o público entender o que eu vou falar. Qual o vosso entendimento em relação à garantia de acesso dos gravataienses ao atendimento resolutivo e efetivo dessas questões? A atenção básica é uma das questões que mais nos preocupa, né? Dentre as 3, porque nela estão incluídos os atendimentos nas unidades básicas de saúde, as unidades de estratégia de saúde da família, a farmácia municipal, atendimento odontológico, e no nosso programa de governo nós estamos apontando, primeiro, para a ampliação das unidades de estratégia de saúde da família. Nós entendemos que é o melhor atendimento que a população pode receber e, portanto, nós estamos prevendo a ampliação destas unidades. Em relação às UBSs, nós estamos propondo o aumento do número de médicos, já que hoje o número que tem é insuficiente para atender a demanda, a qualificação das estruturas físicas, porque há uma estrutura já precarizada das nossas unidades básicas de saúde, o que traz prejuízos no atendimento, e a implementação do teleagendamento dos serviços médicos, né, o que é a prioridade número 1, tendo em vista que as pessoas hoje dormem nas filas dos postos de saúde, quase que 12 horas, uma noite, uma madrugada inteira, para conseguir uma ficha quando conseguem. Então, teleagendamento é prioridade número 1 quando nós falamos em UBSs. Também estamos prevendo agilidade na compra de medicamentos. Muitas vezes a farmácia municipal e as outras que nós temos descentralizadas, que são 3, pelo que nós pesquisamos, elas ficam sem medicamentos porque há uma demora grande na compra dos medicamentos. E, portanto, nós precisamos agilizar esse processo de compra para que as farmácias não fiquem sem medicamento, os medicamentos que são necessários para atender a população. Da mesma forma, a descentralização das farmácias. Nós acreditamos que algumas regiões da cidade, em especial a região da Caveira, precisa ter uma farmácia municipal descentralizada. Hoje é uma das regiões mais afetadas pela centralização e pela distância do atendimento na área da saúde. Então, também tem a nossa previsão, a descentralização das farmácias, bem como o aumento e a qualificação dos serviços odontológicos. Eu tenho feito campanha em todos os cantos da cidade, em todos os bairros, em todas as ruas, e eu estou impressionada com o número de pessoas com problemas dentários. Pessoas sem dentes nas ruas, nas casas. Pessoas com problemas dentários, assim, que chamam a atenção quando nós conversamos. Há um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, chama a atenção. Eu estou impressionada, porque como eu tenho dialogado com a população há muitos anos, faço política há muitos anos, neste ano em especial isso tem me chamado a atenção. Portanto, está mostrando que há uma carência nos serviços odontológicos e que nós precisamos ampliar e qualificar os serviços nessa área. Em relação à atenção secundária ou atenção média, de média complexidade, a gente pretende ampliar e qualificar o uso do telesaúde, já que há uma dificuldade de consultas com os especialistas. Portanto, o telesaúde é um serviço que já existe e que nós podemos qualificar. Da mesma forma, é fundamental garantir a contratação de mais especialistas. Hoje, em Gravataí, a demora no atendimento de médicos especialistas é de meses.
Então, áreas como neurologia, ortopedia, traumatologia, cardiologia, psiquiatria, pneumologia, reumatologia, entre outros, são áreas que precisam de novas contratações. Em relação ao SUI 24 horas, que faz parte da atenção média, nós precisamos urgentemente no nosso programa de governo, qualificar a estrutura física, que é precaríssima, que é motivo de vergonha para Gravataí, porque lá não tem cadeiras para as pessoas sentar, não tem banheiro decente, não tem iluminação decente, além da precariedade dos equipamentos que são utilizados. O exemplo mais clássico é o do raio-x, né? Que funciona uma semana, na outra semana não, quando funciona. Então, a garantia da qualificação dos serviços de urgência e emergência 24 horas é fundamental, bem como mais profissionais específicos no atendimento lá, como o clínico geral, pediatria, traumatologia e psiquiatria, que são os serviços do SUI. As UPAs que estão sendo construídas, obviamente, nós vamos precisar concluir. Né? Só que o formato das UPAs é um formato que a gente sabe demanda muito recurso, demanda muitos especialistas, né? Demanda um atendimento de 24 horas. Vamos precisar analisar como implementar isso, tá? Porque se hoje o município de Gravataí não dá conta nem da sua rede básica, praticamente, né, como dá conta de uma UPA no formato estabelecido. Então, está no nosso horizonte concluí-las e avaliar a melhor forma de colocá-las em operacionalização. Em especial, vamos ter que dar conta de contratação de mais profissionais. Sobre o hospital, que faz parte da atenção média, vamos ter que começar a nossa ação analisando o contrato, né? O contrato que hoje está prevendo quase 40 milhões de repasse ao ano para o Hospital Dom João Becker, sendo que alguns serviços são precários ainda. A população se ressente muito de alguns serviços e nós vamos precisar revisar esse contrato no sentido de qualificá-lo. Tá? Esse é o nosso objetivo, é garantir que o atendimento no Hospital Dom João Becker seja qualificado. Para isso, obviamente, vamos precisar de uma análise desse contrato, né? E o objetivo é fazer mais com menos. Sempre esse objetivo, fazer mais, garantir mais atendimento com menos. O que nós observamos, já numa primeira análise do contrato que nós tivemos acesso, é que houve redução de muitos dos atendimentos. Redução de muitos atendimentos em várias especialidades. E nós queremos saber por quê. Por que houve essa redução em vários atendimentos? Né? Já que é o único hospital que oferece serviços públicos aqui no nosso município. Em relação à alta complexidade, que o nome já diz, é a área mais complexa, né? Nós precisamos, e está no nosso horizonte, buscar, então, uma parceria junto aos órgãos estaduais e federais para a construção de centros regionais de especialidades. A gente sabe que o sonho do hospital público em Gravataí, infelizmente, continua sendo apenas um sonho. Né? Os últimos movimentos que foram feitos não garantiram para Gravataí o hospital público. Então, eu sou uma candidata muito responsável pelo que eu falo, pelo que eu digo e pelos compromissos que eu assumo. Então, nós não vamos falar aqui em trazer um hospital público para Gravataí se nós não tivermos as parcerias necessárias para isso. Porque a municipalidade não tem condições de, sozinha, garantir nem a construção, nem a manutenção de hospital público. Então, esse tipo de proposta, que do meu ponto de vista é demagógica, né, nós não faremos. As nossas propostas são todas baseadas na responsabilidade que nós teremos como gestor público. Então, o que nós vamos buscar são as parcerias, né, em especial para a construção dos centros regionais de especialidades e, no limite, para o hospital. Né? Mas, se não houver esse processo de parceria com esses outros entes federados, no caso, o Estado e a União, não há condições de se fazer esse debate, como alguns, infelizmente, insistem em propor, né, do meu ponto de vista, de forma mais demagógica do que verdadeira. Então, em relação à primeira questão, eu não sei, não estou controlando o meu tempo. Primeiro já foi. Primeiro já foi? Ah, eu imaginei, por isso que eu parei agora. Mais ou menos 5 minutos, mas não tem nenhum lugar aqui para olhar, né? Vou ter que olhar no meu relógio, então. Tá bem. Não, mas quando faltar 1 minuto, se puder avisar, eu agradeço, tá? Bom,
do eixo 1, né, dei conta dos três níveis, o básico, médio e a alta complexidade. Nós sabemos que são muitas demandas, e quando a gente construiu o nosso programa de governo, como eu disse, dialogado com a sociedade, reivindicação número 1, saúde. Tá? Disparado na frente de todas as reivindicações da comunidade. É saúde. Então, esse conselho, assim como nós, teremos muita responsabilidade e muito trabalho pela frente. Em relação ao eixo 2, que é recursos humanos, a pergunta é: considerando que os recursos humanos exercem um caráter importante, representando um elo imprescindível no desenvolvimento e implantação das políticas de saúde, qual a sua proposta para a valorização e qualificação dos trabalhadores em saúde? Pergunta 2, qual o modelo de gestão defendido pela candidata? Bom, em primeiro lugar, eu sou servidora pública municipal, né? Acho que faço questão de dizer isso, porque isso denota o meu conhecimento do serviço público, e em especial do serviço público municipal. Sou uma servidora municipal e entrei na área da educação, entrei numa sala de aula pela primeira vez em 1987, e eu sou concursada na rede pública municipal desde 90. Então, estou prestes a completar 30 anos de serviço público no município e também no Estado, porque por algum período eu fui cedida para o serviço público estadual. Em relação à política de recursos humanos, portanto, é uma área muito cara para nós, muito importante para nós, porque conheço por dentro o funcionamento. E os nossos compromissos, basicamente, nessa questão, são quatro. Primeiramente, o diálogo permanente, tá, com os servidores, com as categorias, através das suas entidades de classe, mas não só, né, através do próprio conselho, através do diálogo direto, ou seja, que nós possamos garantir uma relação de horizontalidade com os servidores públicos e as servidoras públicas. Tá? Então, esse é o nosso compromisso número 1, diálogo sobre todas as pautas, sobre todas as políticas, sobre todas as demandas na área da saúde. Esse é o compromisso firmado por mim aqui junto ao Conselho. Segundo compromisso, formação continuada. Para além da capacitação individual de cada servidor, de cada servidora, que vai buscar a sua formação específica na sua área de atuação, é responsabilidade do gestor, da gestora, garantir formação continuada, né? E, da minha parte, com certeza, terão esse compromisso, não só agora, mas depois implementado quando gestor. Inclusive, às vezes eu sou meio chata nisso, viu? Até como educadora, porque eu sei da importância da formação para a qualificação dos serviços públicos. Então, teríamos formação continuada garantida para todos os servidores, em especial os servidores da saúde. Terceiro compromisso, nós buscarmos a criação do plano de carreira para os trabalhadores da área da saúde, que eu sei que é uma reivindicação antiga, é uma demanda histórica da categoria e é uma pauta importante de ser atendida para qualificar o serviço público, né? Então, esse é o terceiro compromisso que eu assumo aqui, de dialogarmos permanentemente sobre esse item, sobre a questão do plano de carreira, porque o fato de não termos um plano de carreira afasta muitos servidores qualificados no município de Gravataí, que vão buscar, né, prestar serviços em outros municípios que oferecem essa vantagem. Então, como servidora que tem um plano de carreira, na área da educação, é a única área que tem um plano de carreira, ele também precisa ser qualificado. Aliás, eu disse isso quarta-feira, ali no debate da educação, o nosso plano de carreira da educação precisa ser qualificado. Agora, a área que não tem nenhum plano de carreira, obviamente, precisa ter. E o quarto compromisso é com a política salarial, né, que nós vamos, obviamente, também precisar discutir, porque a valorização do servidor passa por uma política salarial que atenda às reivindicações da categoria. Isso não quer dizer que nós vamos garantir toda a reivindicação, toda a demanda, porque tem uma demanda reprimida de muitos anos. Este governo que está aqui, hoje, governando Gravataí, agora está repondo a inflação de 2014. Ou seja, nós já vamos assumir 2017 com um passivo gigantesco, acumulado
por um governo que não valorizou os servidores. Agora, sentar à mesa para discutir uma política salarial que atenda às reivindicações dentro do nosso período de gestão, com certeza é nosso compromisso e nós implementaremos. É isso? Eixo 2. Estou falando muito rápido? Parte 3. Controle social, eixo 3. Considerando conforme previsto na legislação do SUS, que reconhece o Conselho Municipal de Saúde sendo um órgão fiscalizador e deliberativo, qual o seu entendimento da participação do Conselho na gestão do SUS no município e como fortalecer e estruturar este importante órgão representativo da sociedade de Gravataí? Bem, eu comecei minha apresentação parabenizando o Conselho, né? Já que o Conselho está cumprindo seu papel de fiscalizador do gestor público. Eu não sou ainda gestora, né? Tenho a pretensão de ser. Então, esse movimento que o Conselho está fazendo já denota, já demonstra a importância, e a minha presença aqui, a valorização que nós estamos dando a este momento, demonstra a valorização que nós também daremos ao Conselho após assumirmos, tá? Então, primeiro, em relação a esse eixo, controle social, compromisso número 1, garantir a transparência dos dados relativos aos recursos públicos na área da saúde. Não se faz gestão séria sem transparência. Tá? Gestão séria é uma gestão que garante, em primeiro lugar, a verdade, transparência nos dados relativos aos recursos públicos e aos serviços prestados pelo SUS. Tá? Então, esse é o compromisso que nós assumimos. Bom, as ferramentas para isso nós podemos, inclusive, construir juntos, né? Aprimorar as ferramentas que já existem para que a transparência seja garantida. Segundo compromisso nosso, é construir junto ao Conselho a política municipal de saúde. Né? Eu acredito que o gestor não pode ter uma política descolada daquilo que é a construção do Conselho. É o que eu penso, é o que nós estamos defendendo. É o que eu, enquanto servidor, inclusive, acredito. Né? Porque quem implementa a política pública lá na ponta são os servidores. Quem fiscaliza as políticas públicas é o Conselho. Quem delibera sobre as políticas públicas é o Conselho. Inclusive, no Conselho há deliberação sobre recursos públicos. Então, não há sentido algum se construir políticas públicas em desacordo com o Conselho. O Conselho é parte do sistema. E, portanto, compromisso que eu assumo aqui publicamente é de construirmos as políticas públicas em parceria com o Conselho. Serão chamados. Como eu disse, eu sou meio chata. Quando a gente começa a trabalhar, a gente bota todo mundo no trabalho junto. Porque eu acredito muito no trabalho coletivo, não no trabalho individual. Não farei milagres. Não farei, portanto, uma gestão solita, sozinho, individual. Vamos precisar atuar em conjunto. E o Conselho será chamado a cumprir o seu papel, não de colaborador, mas de protagonista, junto conosco. Esse é o papel dos conselhos. Aliás, não só deste Conselho. Todos os conselhos devem ter um protagonismo na construção das políticas públicas. E o terceiro compromisso é apoiar, né, naquilo que for possível, naquilo que for necessário, a estruturação do Conselho. Né, nós queremos que o Conselho tenha todas as condições de cumprir o seu papel. Tá? Então, da nossa parte, vocês terão uma parceira para aquilo que o Conselho precisar para fazer o seu papel, para cumprir o seu papel de fiscalizador, de proponente. Né? Acredito muito nesse trabalho coletivo e vou me colocar sempre à disposição e aquilo que estiver ao nosso alcance, nós disponibilizaremos. Eixo 4. Ok? Eixo 4 é financiamento. A questão é a seguinte: a previsão orçamentária municipal no PPA 2018 a 2021 para a saúde será prioridade em sua gestão? Como fará para que o orçamento dê conta da demanda de saúde da população? Bom, primeiro esclarecimento, então. O PPA
do atual governo vai até 2017. Né? Isso todos nós sabemos. Então, em relação ao ano que vem, nós não temos como mexer no PPPA. Nós vamos assumir o ano que vem e nós vamos construir o PPPA que vai de 2018 a 2021. Então, o primeiro ano, infelizmente, é um ano um pouco engessado, porque já tem uma construção do governo anterior, certo? Então, esclarecido isso, inclusive para o público que está aqui, bom, aí a pergunta é, se a saúde será a prioridade em sua gestão? Bom, se eu coloquei que a nossa relação será de horizontalidade, não só com servidores, não só com o conselho, mas com o conjunto da população, e se a população já tem nos demandado que a saúde é prioridade número 1, então, em acordo com a vontade das pessoas, nós priorizaremos a saúde no nosso orçamento. Tá? Isso é uma fala demais comum em todos os diálogos que nós fazemos, em todos os dias, em todos os bairros da cidade. Então, o nosso compromisso é com saúde em primeiro lugar e priorizaremos. Então, esse é o compromisso que assumo junto a todos aqui. Aí a pergunta mais difícil, mais complexa, é a segunda. Como fará para que o orçamento dê conta da demanda de saúde da população? Se nós temos tantas carências, se nós temos tantas dificuldades, se nós temos tanta demanda, como garantir que esse orçamento que está aí dê conta dessas demandas? E como eu disse, não tem milagre. Não tem milagre, de fato. O orçamento, apesar de Gravataí ser a quarta economia do Estado, tem um dos maiores PIBs do Rio Grande do Sul e do país, nós estamos entre as 100 maiores do Brasil, em 5.500 municípios, nós estamos entre as 100 maiores aqui no Rio Grande do Sul, entre os quase 500 municípios, e somos o quarto. Mesmo assim, as dificuldades em Gravataí são enormes. E aí, o que nós estamos apresentando, então, em relação a esse tema, o tema do financiamento? Primeiro, nós precisamos aumentar a receita. Precisamos aumentar a receita. Como é que se aumenta a receita? Tem várias formas de aumentar a receita. Não acredito em aumento de impostos para aumentar a receita. Tá? Essa é uma fórmula velha, ultrapassada, que nós não adotaremos. Né? O aumento de impostos, ao contrário, afasta investimentos da cidade, afasta empreendedores. Nós vamos precisar aumentar a receita de outras formas. Acredito muito na fiscalização. É uma forma de atrair, de garantir o aumento de receita. Nós também apostaremos no aumento da receita através da atração de novos investimentos. Está no nosso programa a construção de um novo parque industrial para pequenos e microempreendedores. A desburocratização do setor também é um outro item importante para atrair novos investimentos. E também a diversificação da nossa matriz industrial. Hoje nós estamos reféns de uma única matriz, que é a matriz metal-mecânica. Quando dá uma crise, como essa que a gente está vivendo no último período, onde a gente tem centenas de demissões, milhares de demissões, toda a cidade sofre. A indústria sofre, o comércio sofre, os prestadores de serviços sofrem e, por consequência, o nosso orçamento diminui. Então, o que nós tivemos de previsão orçamentária para o ano passado, tá? Que era mais de 600 milhões, se efetivou 500 e poucos milhões. 100 milhões a menos do previsto. E esse ano a previsão é de 708 milhões. Se continuar a mesma lógica dos anos anteriores, essa previsão não vai se confirmar. Já temos, portanto, um problema. Uma série de serviços, ações, obras previstas nas nossas leis municipais que dão conta do orçamento, que não vão ser executadas. Isso está evidenciado na medida em que o orçamento não se concretizar. Então, o primeiro ponto do financiamento da saúde, aumentar a receita. Segundo, revisar todos os contratos. Nós queremos revisar os contratos. Nós iremos revisar os contratos, para ver em que termos foram elaborados, os custos que estão ali previstos, se estão de acordo com a realidade, se os serviços estão sendo prestados, se os valores são correspondentes àquilo que é a realidade. Então, esse é um outro elemento importantíssimo. Tem um contrato com o hospital, tem contrato com, enfim, outros serviços de saúde, né?
em várias modalidades, nós queremos revisar todos esses contratos, tá? E com isso nós podemos sim realocar recursos. E o terceiro elemento importantíssimo é com certeza uma gestão ética. Uma gestão ética que não permita nenhum sinal de corrupção. Esse é o compromisso que nós assumimos publicamente. Uma gestão ética com profissionais qualificados, competentes na área. A saúde exige profissionais competentes na sua área, nesta área. Esse é um compromisso que nós assumimos. E compromisso com a área, com a saúde, com a cidade, com o nosso povo. E, em especial, o povo mais humilde, que é o que mais precisa do serviço do SUS. Com uma gestão assim, com este modelo de gestão, nós acreditamos que é possível, sim, garantir mais eficiência, fazer mais com menos. É possível. Mas tem que ter uma gestão muito séria, muito ética, muito comprometida com a cidade, com a população e com a saúde em especial. Por fim, o quinto eixo, a saúde e as outras políticas intersetoriais. A pergunta é a seguinte, eu vou ler toda a introdução. Considerando que o conceito de saúde é igual à qualidade de vida, garantida através das políticas públicas no geral, como educação, assistência social, meio ambiente, entre outras, como sua gestão tratará as questões voltadas ao saneamento, meio ambiente e demais políticas públicas, sendo que o impacto dessas interfere na vida e saúde dos gravataenses. Bom, aqui há concordância plena de que, de fato, saúde é uma área que precisa ser garantida através da relação, da articulação com outras áreas. A saúde não se faz de forma isolada, apenas através da Secretaria da Saúde. Nós precisamos de uma articulação entre várias áreas, entre várias pastas. Então, esse é um compromisso que nós assumimos também, criar fóruns intersecretarias, tá, que envolvam as secretarias afins, Secretaria da Educação, da Assistência Social, do Meio Ambiente, dos Serviços Urbanos, da Secretaria, inclusive, de Obras, porque todas essas áreas, elas acabam tendo como, se não atendidas a contento, trazendo consequências ruins, negativas na área da saúde. Então, o primeiro compromisso, criar um fórum, uma estrutura que garanta essa articulação entre as secretarias que podem colaborar para termos qualidade de vida em Gravataí. E aí, a partir disso, o nosso compromisso é que a água, que é um bem essencial à vida e à vida de qualidade, não seja privatizada. Esse é um compromisso que nós assumimos aqui publicamente. A água é um bem essencial que não pode estar na mão da iniciativa privada. Tem que estar na mão do poder público. Porque nós não podemos admitir, que é o caso de Gravataí, que 30% da nossa cidade ainda não tem abastecimento de água. 30%. Tá? Os dados oficiais mostram isso. E isso tem um significado na área da saúde. Tá? Então, compromisso que eu assumo aqui publicamente é com a não privatização da água, até porque este governo que está aí, está em curso a privatização. E esse é um tema muito grave, muito sério, que eu acho que, inclusive, este Conselho precisa se manifestar sobre isso. Não permitindo que esse processo esteja continuado, de privatização da água, porque isso é nefasto para a nossa população. Tá? Não é possível termos lucro em cima de um bem que é essencial à vida. Então, esse é o segundo compromisso que eu estou assumindo com vocês. Como eu sou educadora, eu acredito muito na força da educação. E a nossa rede, a rede de educação, é uma das maiores do Rio Grande do Sul. É a segunda maior. Portanto, precisamos pensar especificamente ações na área da saúde, da área da educação, com vistas à saúde pública. Tá? E em vários segmentos. Nós temos crianças, adolescentes nas nossas escolas, e nós podemos aproveitar esse espaço riquíssimo, que é o ambiente escolar, para garantir uma formação cidadã
aos nossos meninos e às nossas meninas, para evitar uma série de questões. Portanto, pela educação, nós podemos trabalhar a saúde preventiva. Tá? Então, acredito muito nisso e com certeza, nós implementaremos ações nesse sentido. E uma outra ação que nós consideramos importante nesse sentido também é que haja mais informação à nossa população no seu conjunto. Né? As informações que dizem respeito à saúde em Gravataí são muito truncadas. As pessoas não sabem onde ir, a quem recorrer, como fazer, quem é responsável pelo quê. Nós precisamos democratizar as informações sobre saúde. Tá? Acredito que isso é da responsabilidade de todos nós. Né? Vai ser responsabilidade de todo o governo, não só da Secretaria da Saúde. Então, queremos criar uma central de informações, um canal direto sobre saúde, não podemos ficar reféns só da internet. Tem uma camada enorme da população que não tem acesso à internet. Nós precisamos levar em consideração isso quando nós pensamos em democratização da informação. Não acreditar que todo mundo tem acesso a um site. Tem pessoas que nem sabem o que é isso. Tá? Essa é a realidade de Gravataí. Assim como muitos não têm saneamento básico. E esse é um outro compromisso. Assim como a gente assume o compromisso de manter a água sob comando, poder do serviço público, do poder público, o saneamento básico é um item fundamental para garantirmos qualidade de vida. Tá? Então, nesse quinto eixo, que são as políticas intersetoriais, acredito que trouxe aqui para o debate algumas áreas que para nós são fundamentais. Né? Questão da água, saneamento básico, educação. Acho que por aí passam elementos que são essenciais à qualidade de vida. Quando nós olhamos os índices de desenvolvimento humano em Gravataí, tá? Ao contrário daqueles dados que dizem respeito à economia, nós estamos entre os piores do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que o índice de desenvolvimento humano é medido pelos índices da saúde, da educação e do saneamento básico. E é algo completamente contraditório. Nós sermos a quarta economia do Rio Grande do Sul e, no entanto, nós estarmos nos últimos lugares quando nós falamos em desenvolvimento humano. Tem um descompasso aí. E esse descompasso precisa ser resolvido pela gestão pública. Encerrei os 5 eixos. Nesse momento eu vou abrir inscrição para 4 perguntas. JB, São Antônio, Marlene. JB, Antônio, Brasiliano, Marlene. Vai funcionar da seguinte maneira: 2 minutos para a pergunta e 5 minutos para o candidato a responder cada pergunta. Primeiro é o JB. Candidato, sabemos, né, da sua função pública como concursada, e nós, funcionários públicos de Gravataí, apenas temos uma dúvida a respeito do seu trabalho, que poderá ser assumido em 1º de janeiro, a respeito do seu trabalho frente à criação de um plano de cargos e salários para valorizar os funcionários. Eu acho que a dúvida minha e também de outros colegas é como é que se dará esse tipo de trabalho, uma vez que não entraremos no mérito aqui da sua chapa, dos partidos que se coligaram à sua candidatura, mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: o seu vice, um vereador que, quando vereador aqui na casa, aliás, ele é vereador ainda, ele pediu o fim dos funcionários públicos, né, estatutários, com vínculos empregatícios agora me fugiu a palavra, estabilidade, pelo fim da estabilidade dos funcionários públicos. E então, como criar uma plano de carreiras de funcionários sem estabilidade? 5 minutos, candidato. Primeiramente, é preciso esclarecer que as posições individuais dos vereadores, das pessoas que compõem os partidos, elas existem
e elas precisam ser respeitadas. Meu vice, inclusive, está aqui, né, tem as suas posições pessoais, individuais, e nós nunca entramos no mérito de nenhuma delas. O que nós discutimos é um programa de governo, que está aqui, registrado em cartório, registrado junto à Justiça Eleitoral. E neste programa de governo, que teve a concordância de todos os partidos da minha coligação, inclusive do partido, né, ao qual o Beto Pereira, meu vice, é filiado, teve a concordância, inclusive, deste partido. Aqui tem um compromisso público com os servidores públicos, com a qualificação dos servidores públicos, com a valorização dos servidores públicos. E quando a gente fala em valorização dos servidores públicos, passa pela construção, sim, de um plano de carreira, passa por todos aqueles compromissos que eu anunciei naquele segundo eixo, recursos humanos, formação continuada, revisão da política salarial, né, bem como a elaboração de um plano de carreira. Isso está previsto no nosso programa de governo, houve a concordância de todos, por unanimidade dos integrantes da nossa coligação, então não há nenhum problema em relação às posições pessoais e individuais que qualquer um venha a assumir ou que tenha assumido, né? O que vale para nós e o que vale para mim, que serei a gestora, é o que nós firmamos publicamente enquanto compromisso de uma coligação formada por 4 partidos, onde cada partido, inclusive, tem uma história, uma trajetória, seus princípios, enfim, seus valores, mas que, no momento em que se aliaram, passaram a ter uma outra construção, uma construção única, onde todos avançamos e recuamos, né? Esse é um movimento normal de quando se faz uma aliança. E a nossa aliança elaborou o que está aqui. E o que está aqui é o que eu acabei de expressar, né? E da minha parte, que sou servidora, obviamente todos já sabem, né, daquilo que eu tenho feito, praticado, de compromisso total, né, com o serviço público, e eu sei que para ter uns serviços públicos de qualidade, o servidor precisa ser valorizado, né? Inclusive, eu fui gestora já na área da educação, fui coordenadora regional de educação de 1999 a 2002, onde estava sob meu comando quase 5.000 professores e funcionários da rede estadual, e o que mais nós fizemos naquele momento foi dialogar, foi construir políticas públicas em conjunto, foi garantir a formação continuada, foi garantir o que estava previsto no plano de carreira. Aliás, qualificamos o plano de carreira, e é o compromisso que nós assumimos aqui, e o nosso vice tem concordância total com o nosso programa de governo, e por isso é o meu vice. Seu Antônio, 2 minutos. Boa noite, candidata. Boa noite a todos os membros da mesa, as pessoas que nos assistem. Candidata, eu sei que se a senhora eleita for, a senhora vai administrar a cidade inteira. Mas a gente tem uma preocupação a mais, como morador da região, eu não vou nem dizer da Caveira, mas das Pontes para lá. A questão de saúde hoje em Gravataí é muito mal dividida. Saúde em toda Gravataí é só até às 18 horas. Tá? Porque se a gente for dividir Gravataí em 2, a parte melhor da saúde ficou das Pontes para cá, sendo que parte das Pontes para lá, hoje temos 6 postos de saúde que funcionam até 18 horas. Até as 18 horas. Se acaso ocorrer algum caso urgente após as 18 horas, e a pessoa for uma pessoa trabalhadora ou for uma pessoa que tem que socorrer lá, ela tem uma maior dificuldade, porque até uma SAMU se deslocar para lá, que seria o meio de socorro mais imediato, agora, conforme a região, é 40 minutos de deslocamento da SAMU. Então, a minha preocupação hoje é assim: qual é o plano de ação que a senhora tem das pontes para lá em relação àquela população mais sofrida ali com a saúde? Eu tenho uma ideia e vou expor a ideia, a senhora me diga se é viável ou não é viável. A senhora disse que ouviu a população para fazer o seu plano de ação. Então, assim, eu acredito que eu acho que, não sei se a senhora ouviu o pessoal das pontes para lá. Ouvi. A questão é o seguinte: eu acho que hoje, para resolver em parte o problema ali, em parte, não é a solução, seria preciso hoje ou posto 24 horas lá, ou posto portas abertas, com uma ambulância
para fazer o socorro da região. A senhora vê, naquela região... conselheiro. Só para concluir, meu querido. Naquela região ali tem comunidades distantes, como Portãozinho, Passo do Pinto, não estou nem dizendo Xará e nem outros bairros. Estou citando Capão Grande, também distante, que não tem saúde. Tá. A minha pergunta é, seria viável esse plano lá, ou a senhora tem um outro plano de ação para aquela região ali? Sendo que nessa região só temos 6 postos de saúde, até 18 horas. Muito obrigada pela questão, é uma bela questão. 5 minutos, candidato. Primeiro, dizer que, de fato, a gente tem um problema de acesso à região do Parque dos Anjos, a Vieira, tudo que vem depois das pontes, né? Então, não é o tema da saúde, mas eu acho que cabe na pergunta a gente dizer aqui que tem no nosso programa de governo um compromisso firmado também de buscar garantir um novo acesso àquela região. Até porque, de fato, hoje, se acontecer alguma situação mais difícil, mais trágica, das pontes para lá, né, a região está praticamente isolada, né, só tem uma passagem, é um caminho único, uma mão de ida e outra de volta, né, o que traz enormes transtornos para a população e coloca a população em sérios riscos. O risco de, se alguém precisar de um atendimento, né, urgente na área da saúde, não dá tempo de chegar. Então, quando a gente fala em mobilidade urbana, quando a gente fala em acesso a todas as regiões da cidade, nós estamos prevendo que possamos buscar um novo acesso. Eu não falo na duplicação das pontes, que assim como a questão do hospital, muitas vezes é uma proposta bem demagógica, né? Porque todos nós sabemos que ali é uma rodovia estadual e que compete ao Estado duplicar. Não que nós não possamos fazer movimentos, e faremos, no sentido de garantir que o Estado venha fazer aquilo que é a sua competência. Mas, na verdade, independente do Estado fazer ou não, nós, municipalidade, podemos buscar outras alternativas, outras soluções. E é o que nós buscaremos. Um novo acesso àquela região que não dependa única e exclusivamente da ponte. Sobre as tuas sugestões, todas viáveis. Todas viáveis. Em especial, a que garante um tempo maior de atendimento nos postos, ou em alguns dos 6 postos, não necessariamente nos 6, mas que um deles possa ter uma estruturação maior, para que possa atender a região toda, com portas abertas por um tempo maior. É uma solução, é uma bela solução, né? Da nossa parte, a partir de um estudo, com certeza, nós viabilizaremos, assim como nós pensarmos num serviço de urgência e emergência 24 horas. Né? Quando a gente viu a projeção dessas 2 UPAs numa região da cidade que já tinha um atendimento, eu pessoalmente me surpreendi. Né? Porque a UPA que está ali na esquina da Dorival com a 118 está a menos de 1 quilômetro do 24 horas. Né? E é uma região difícil de entrada e de saída, nós sabemos disso, né? O acesso àquele canto dali, aquele canto é muito difícil para entrada e saída de ambulância. Como é que vai ser a logística daquilo ali? Ainda para mim é um mistério, tá? Porque a questão viária ali, do trânsito, é uma das regiões que mais tem acidentes em Gravataí, inclusive, tá? É ali, e no entanto ali está a UPA. Bom, não temos mais como mexer, né? Então, só para dizer o quanto esse governo não pensou, infelizmente, nessa questão mais geral da cidade. Uma região toda, como é a região do Parque e da Caveira, não tem nenhum serviço que ultrapasse as 18 horas. Então, nós assumimos aqui também publicamente o compromisso de garantir que haja algum. Qual deles? Aí o estudo é que vai nos dizer qual é o mais viável, qual é o que mais fácil, mais ágil de realizar. Né? Se a gente está com pressa em garantir esse atendimento, e com certeza nós temos pressa, a população tem pressa em ter serviços de saúde, né? Nós vamos viabilizar nessa região, porque essa região, sim, eu estive lá, é uma das mais carentes da cidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E em especial na área da saúde. Tá? Então, muito obrigada pelas sugestões, serão todas acolhidas. Graciliano, 2 minutos. Boa noite a todos. Eu tenho visto, candidata, que em quase todo o Brasil, estado e municípios, há uma grande violência
contra os funcionários da área da saúde. Inclusive, há 2 semanas menos, houve um sequestro de uma médica, um posto aqui nosso, né? E o que a senhora pensou em realizar nas suas propostas para que resolva esse problema? Só para ver se eu entendi bem, diz respeito... A questão da violência, a agressividade, né, que os funcionários têm recebido físico e outras... Primeiro dizer que, infelizmente, nós vivemos um tempo de muita violência, né? A violência não é específica dos profissionais da saúde, né? Infelizmente, a violência é algo que está colocado na nossa sociedade em todos os lugares, né? Na rua, no trânsito, nos bairros, nas periferias, dentro de casa. Nós temos índices alarmantes de violência doméstica, né? As principais vítimas são mulheres, são crianças, são adolescentes. Nós vivemos, portanto, um tempo de violência, onde a violência é estimulada pela cultura da violência que nós vivemos. Acho que primeiro isso, nós entendemos que a violência ela não está localizada. Hoje não existe violência localizada. Hoje existe uma violência que está espalhada, né? Existe uma cultura de violência que atinge vários setores. Falo, por exemplo, da minha área da educação, atinge a escola. Dentro das escolas, nós temos inúmeras situações de violência envolvendo servidores, inclusive, na relação com os educandos, na relação com as famílias. Eu falei da violência doméstica, que essa está dentro dos lares, dentro das casas. Então, só para a gente contextualizar, né? Na verdade, porque, entendendo melhor o contexto, a gente percebe que a solução para esse tipo de situação é complexa. A solução não é simples, né? Porque o tema da violência é um tema complexo. A causa é complexa. E, na verdade, o que nós tínhamos que estar buscando é a solução que passa pelas causas, né? São causas normalmente sociais. Agora, especificamente, violência ao idoso, então, né? Como a gente tem aumentado a população idosa, a gente tem visto aumentar a violência contra o idoso dentro do lar, dentro do seio da família. Agora, em relação aos profissionais da saúde, quando a gente falava antes de informação continuada, quando a gente falava em humanização, né, e acho que esse é uma humanização também dos espaços físicos da saúde, isso, do meu ponto de vista, é uma ação que pode amenizar os índices de violência. Porque o espaço, né, o equipamento público de saúde, precisa ser um equipamento acolhedor da comunidade. A comunidade tem que enxergar no equipamento público um equipamento que acolha. Então, em primeiro lugar, isso. As estruturas públicas precisam ser acolhedoras. Né? Então, quando a gente fala em qualificação dos espaços físicos, quando a gente fala em valorização do servidor, tudo isso vai garantir um equipamento de saúde que vai ter uma relação mais aberta com a comunidade, de mais diálogo com a comunidade. Nós temos também uma estrutura na prefeitura, né, que é da segurança pública municipal. E é possível, portanto, também pensar nessa estrutura, formada basicamente pela Guarda Municipal, como uma estrutura que pode estar também à disposição, né, dos equipamentos da saúde, para garantirmos a segurança dos profissionais de saúde. Para isso, obviamente, nós vamos precisar investir no efetivo da nossa Guarda Municipal, investir em novas tecnologias para a nossa Guarda Municipal, e aí podemos ter a articulação com a Secretaria da Saúde, com os equipamentos da saúde, né, para garantirmos o monitoramento dos espaços onde se faz saúde pública. Então, quando a gente falava lá em políticas intersetoriais, aqui esse tema cabe bem, né? Ou seja, buscarmos esta parceria, essa articulação com os órgãos de segurança. Eu falei do órgão municipal, nada impede que nós busquemos também o órgão estadual, já que é competência do Estado a segurança. Agora, como estamos falando de um profissional da saúde do município, né, me parece que em primeiro lugar, necessário que nós busquemos uma articulação com o órgão municipal. Então, acho que são várias ações. Primeiro, uma ação mais preventiva. A ação preventiva passa pela humanização dos nossos espaços e equipamentos de saúde.
E uma ação mais ostensiva passa pela articulação com a Secretaria de Segurança Pública, onde nós temos ali equipamentos que podem estar à disposição, né, para a gente construir uma política também de segurança para os profissionais da saúde. Conselheira Marlene, 2 minutos. Candidata, foi bem explanada a questão dos 5 itens aqui que foram perguntados para a senhora. A senhora não vai governar sozinha? Com certeza. Vai ter vários secretários, vai ter equipes, né? E 2 perguntas. A senhora falou muito em capacitação, né? Falou muito também das políticas, tá? As políticas. A minha pergunta é: essa equipe vai ser bem capacitada para que possa realmente entender as regiões, né, onde tem vários atendimentos, onde tem várias unidades, onde estão atendendo precariamente, né, no entendimento? E qual vai ser a política para o idoso, onde a nossa população está envelhecendo, né, não só Gravataí, mas Estado e nacional? Qual vai ser o modelo para esse público que é o idoso? Violência, atendimento, tá? Hoje está sendo aplicado aí o atendimento por telefone, tá? Temos vários problemas, o idoso é surdo, não tem um entendimento do que está sendo avisado, que está sendo esse entendimento do idoso. Qual vai ser a política para esse público tão abandonado, tá? E que realmente até a violência está havendo no próprio lugar onde eu tenho um acolhimento, onde eu tenho segurança e eu estou sendo violentado? 5 minutos. Eu só queria, estou localizando aqui para mostrar para vocês, nós tivemos uma preocupação, viu, Marlene, no nosso programa de governo, em elaborar um capítulo todo dedicado à garantia de direitos, tá? Direitos, e quando nós falamos de direitos, em direitos humanos, né? Um dos capítulos do nosso programa de governo é todo dedicado a essa temática. E quando nós falamos em direitos humanos, falamos dos direitos ligados à juventude, à criança, às mulheres, às pessoas com deficiência, aos negros e negras, à comunidade LGBT e aos idosos. Tá? São esses setores todos que nós estamos tratando aqui neste capítulo que diz respeito aos direitos humanos. E em relação à população idosa, como eu dizia antes, é um compromisso nosso com ações de prevenção, tá? E eu falava também da violência já, né? Que acomete, infelizmente, esses segmentos, esses que eu acabei de citar, são as maiores vítimas de violência na nossa sociedade. Infelizmente, essa violência, na maior parte das vezes, é praticada dentro do próprio lar. Então, no nosso programa de governo, a gente fala em fortalecer a saúde preventiva do idoso, e isso precisa e pode ser feito articulado com a Secretaria de Esportes, por exemplo, né? Nós precisamos envolver os nossos idosos em atividades físicas. E aí, quando nós pensamos em atividades físicas, quando nós pensamos em Secretaria de Esportes, nós também pensamos numa articulação com os equipamentos que já existem nas comunidades. Nós não precisamos construir absolutamente nada. Nós já temos vários espaços físicos subaproveitados nos nossos bairros que precisam ser utilizados, né? E o público-alvo dessas iniciativas é a população idosa. Isso já está aqui, né? Práticas esportivas nas mais diversas modalidades, obviamente aquelas possíveis de serem praticadas pela população idosa, e aí nós vamos estar buscando uma parceria com as entidades comunitárias, com as organizações da sociedade civil, passa pelos CTGs, pelas igrejas, pelas associações de moradores, pelos clubes de mães, né, que têm espaços físicos hoje ociosos e que poderiam estar à disposição, né, através de uma parceria da prefeitura, para garantirmos que ali sejam, então, realizadas atividades para esse público, não só para esse público, né, mas ele em especial está aqui. Nós também temos uma preocupação hoje com as casas de longa permanência,
né? As casas de longa permanência, elas são normalmente objeto de muita polêmica, de muita discussão, né? E a nossa política pensada aqui no nosso programa de governo, em diálogo com a sociedade, é de garantir que a pessoa idosa possa viver, possa estar, né? Possa estar sendo garantido a ela a convivência no seio da própria família. Isso é o ideal, né? E que o último recurso seja as casas de longa permanência, tá? Agora, para isso acontecer, tem que ter toda uma política, tem que ter toda uma discussão com as famílias, com a sociedade, uma mudança, inclusive, cultural, para que a família seja a maior responsável por cuidar do seu idoso. Hoje, a gente percebe claramente uma vontade nítida e clara de muitas famílias se desobrigarem dessa tarefa, quando o idoso fica mais velho, quando o idoso fica doente, né? Então, nós temos que pensar numa política em parceria com o Conselho, com os equipamentos de saúde que estão nos bairros, para formatar, junto às nossas famílias, uma nova concepção. A concepção de que cada família é responsável pelo seu idoso, assim como cada família é responsável pelas suas crianças, pelos seus jovens. Tá? Então, esse é um outro elemento importante para o idoso ter mais qualidade de vida. Porque a gente vê, infelizmente, várias casas de longa permanência que não apresentam as condições. Né? E que acabam acolhendo, porque a família não quer mais abrigar. E a gente acredita que, com isso, a gente vai poder estar resgatando a autoestima de muitos idosos. Né? Então, as atividades físicas, essa questão da presença da família na permanência do idoso no lar, e não, enfim, ser encaminhado para um outro espaço, onde ele perde as relações familiares e as relações afetivas. Isso é muito sério nos dias de hoje, porque a população tem aumentado muito, a população idosa. Né? E se a gente não cuidar disso rapidamente, nós vamos ter um problema grave logo ali adiante. Concluindo, tá? Eu acho, então, que o principal que eu queria trazer era isso. Nesse momento, peço para o mediador da mesa ler o termo de compromisso. Termo de compromisso com a saúde pública 2017-2020. Eu, Anabel Lorenzi, candidata à Prefeitura Municipal de Gravataí, declaro estar de acordo com a concepção que a saúde é um direito de todos e dever do Estado expresso nos princípios do SUS e assumo publicamente compromisso com a implementação de um modelo de atenção que garanta a saúde a toda a população do município, a integração com o sistema para garantir o acesso do usuário tanto ao atendimento básico quanto às especialidades, pactuando serviços com outros municípios conforme previsto no Decreto 7.508 de 2011, e a humanização do atendimento valorizando os trabalhadores de saúde na implementação do plano de carreira conforme previsto na Lei 8142 de 90 e o Plano Municipal de Saúde, e considerando as pessoas usuárias do sistema como cidadãos de direito. A manutenção do Fundo Municipal de Saúde, cumprindo a Lei Complementar 141 de 2012, que determina o repasse de no mínimo 15% da receita própria do município para a saúde, realizando a prestação de contas quadrimestral, garantindo a transparência na gestão, reconhecendo o Plano Municipal de Saúde como base de instrumento para as peças orçamentárias, conforme previsto na Lei 8142 de 90, e trabalhar para o fortalecimento da gestão pública. O respeito e o incentivo à participação da comunidade, seguindo as diretrizes das conferências de saúde, garantindo a representatividade e paridade do Conselho Municipal de Saúde, cumprindo as deliberações do Conselho, repassando informações à sociedade de acordo com a Lei Municipal 2.893 de 2009, a Lei 8142 de 90 e a Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Para validar o compromisso assumido com a saúde pública, subscrevem-se Esmeraldo Nascimento da Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Anabel Lorenzi, candidata à Prefeitura de Gravataí, e Altair Machado, coordenador da Comissão Organizadora. Gravataí, 16 de setembro de 2016. Convido, então, a candidata Anabel e o presidente do Conselho, para que, junto comigo, ali na ponta da mesa, nós podamos assinar o termo de compromisso.
Bom, feito a assinatura do termo de responsabilidade da nossa candidata, eu quero agradecer aqui a presença da senhora e a presença de todos os assistentes dela, assim como nossos queridos conselheiros estão de novo presentes, e a gente mostra que a gente quer fazer um trabalho sério e quer ser tratado com seriedade, com respeito e com dignidade. Eu dou por encerrada a nossa reunião. Boa noite a todos e um bom retorno à casa.